Então, neste vídeo vamos considerar as funções f e g, reais de variável real, definidas por f de x igual ao logaritmo na base 2 de x² menos 2x, menos logaritmo na base 2 de 5 meios mais x, e g de x igual a 1 mais raiz quadrada de e elevado a 2x mais e elevado a 2x menos 6. Pronto. A primeira questão é determinar o domínio da função g e apresentar o resultado na forma de intervalos de números reais. Ora bem, a função g é uma função cuja expressão analítica g de x é igual a 1 mais raiz quadrada de e elevado a 2x mais e elevado a 2x menos 6. Como se trata de uma raiz índice par, então o domínio só pode ser, domínio de g, há de ser o conjunto de elementos x pertencentes a R, tais que e elevado a 2x mais e elevado a 2x menos 6 terá que ser maior ou igual do que 0. Portanto, tudo agora se trata em saber resolver esta inequação. Ora bem, para resolver esta inequação, isto é o mesmo que ter, ou seja, e elevado a 2x mais e elevado a x menos 6, isto é o mesmo que ter, e elevado a x ao quadrado mais e elevado a x menos 6, e pretende-se então que isto seja maior do que 0. Portanto, o que eu vou fazer é aqui uma mudança de variável, quer dizer, vou fazer e elevado a x igual a um y. Fazendo isto, portanto, esta inequação que aqui se apresenta transforma-se numa inequação do segundo grau, que será da forma y ao quadrado mais y menos 6 maior que 0. E para resolver isto vou seguir os passos tradicionais. Primeiro, isto trata-se, quer dizer, o gráfico disto, isto é uma função quadrática, há de ser uma parábola. Portanto, primeiro vou calcular os zeros, através da fórmula resolvente, ou seja, y igual a menos b, que neste caso é menos 1, mais ou menos b quadrado, que é 1, menos 4ac. Ora bem, 4 vezes 1, 4, o c neste caso seria menos 6, como é menos 4, ficarei aqui com mais 24, sobre 2a, que é 2. Portanto, vou obter menos 1, raiz de 25 é 5, ou seja, menos 1 mais 5 sobre 2, e por outro lado vou obter menos 1 menos 5 sobre 2. Quer dizer, aqui vou obter menos 1 mais 5 dá 4, sobre 2 dá 2. E aqui vou obter menos 1 menos 5 dá menos 6, sobre 2 dá menos 3. Posto isto, é fácil fazer aqui um esboço gráfico, tinha isto aqui escrito, não sei porquê, mas pronto, é fácil fazer um esboço gráfico da parábola em questão, não é? Temos dois zeros, um dos zeros é menos 3, digamos está aqui, o outro zero é 2, digamos está aqui, a parábola tem aqui um coeficiente que é positivo, portanto a concavidade só pode ser assim, o que significa que vai ser qualquer coisa assim nesta forma. E o que nós queremos é precisamente que y² mais y menos 6 seja maior que 0. Ora bem, através deste gráfico vê-se facilmente que isto acontece quando o y é menor que menos 3, quer dizer, quando vem para aqui, ou quando é maior que 2. Mas agora repare-se numa coisa, eu aqui por distração pus maior do que 0, quando devia ter colocado maior ou igual que 0, porque o que se pretende é que seja maior ou igual que 0, porque raiz de 0 é 0, quer dizer, faz parte do domínio. Portanto, aqui é maior ou igual que 0. Isto significa, então, que isto aqui é possível quando o y for menor ou igual que menos 3, ou o y for maior ou igual que 2. Agora é só voltar à variável x. O que é que isto quer dizer? Como eu fiz y igual a e elevado a x, isto quer dizer que e elevado a x terá que ser menor ou igual que menos 3, ou
E levantado a x terá que ser maior ou igual que 2. Atente-se no seguinte, isto aqui temos uma exponencial que é E levantado a x, que é qualquer coisa assim. A exponencial, que é E levantado a x, é sempre positiva. Sempre positiva. Se é sempre positiva, nunca pode ser menor ou igual que o número negativo. Então, isto que aqui está é falso. E como isto é uma disjunção, então só fico aqui com esta condição. Ou seja, eu apenas agora tenho que resolver E levantado a x maior ou igual que 2. Para isso, eu vou transformar este 2, digamos, numa exponencial ou num número em que, numa potência em que a base é E. É fácil de fazer isto, quer dizer, é o mesmo que ter E levantado a x maior ou igual E levantado a ln de 2. É fácil, portanto, isto aqui, digamos, a exponencial é a inversa da função logarítmica. Agora, como a exponencial é uma função estritamente crescente, eu concluiria que x é maior ou igual que ln de 2. Logo, em termos de intervalos, o intervalo aqui seria o intervalo para a função g, o domínio de g, seria precisamente o intervalo que vai de 2 até mais infinito. Irá assim desta maneira que eu faria, portanto, esta questão 1.1. Eu já de seguida vou fazer a questão 1.2. Já de seguida. Então, agora nesta questão, o que vamos fazer é precisamente resolver a equação f de x igual a 1. Ou seja, o que eu vou fazer é logaritmo na base 2 de x² menos 2x menos logaritmo na base 2 de 5 meios mais x e pretende-se que isto seja igual a 1. Ora, tenha-se em atenção que, como estamos aqui a trabalhar com logaritmos, nós devemos, em primeiro lugar, determinar o domínio desta expressão. E o domínio desta expressão vai obrigar a que seja um conjunto de elementos x pertencentes a R, tais que x² menos 2x terá que ser maior que 0 e 5 meios mais x terá que ser também maior que 0. Então, esta segunda aqui é muito fácil de se resolver, esta aqui, dado que ter 5 meios mais x maior que 0 é o mesmo que ter x maior que menos 5 meios. Esta aqui também quer dizer, é uma questão, isto também é na equação de segundo grau, portanto vamos seguir os passos tradicionais, determinar os zeros, x² menos 2x igual a 0. Aqui nem é preciso estar a utilizar a fórmula resolvente, basta colocar x em evidência, porque aqui esta equação do segundo grau não tem termo independente, portanto faço x que multiplica por x menos 2 igual a 0, de seguida aplico a lei do anulamento de produto, ou seja, vou obter x igual a 0 ou x igual a 2, faço um esboço gráfico só para saber como isto funciona, tem um 0 que é o próprio x igual a 0, tem outro 0 que é x igual a 2, a concavidade, como o A aqui, o A é 1, que é positivo, isto significa que vai ser qualquer coisa assim, e portanto isto será maior que 0 sempre que, é só olhar aqui para o gráfico, sempre que x seja menor que 0, por um lado, ou x seja maior do que 2. E por outro lado, é este conjunto aqui que é relativo a esta desigualdade. E, por outro lado, x maior que menos 5 meios. É preciso ter cuidado a fazer isto. Ora bem, então, eu para concretizar agora isto, o melhor que eu tenho é fazer aqui uma reta real para me auxiliar. Repare-se que o que eu tenho aqui, digamos, em termos depois de conjuntos, eu tenho aqui um conjunto A, digamos, este aqui, que vai ser intersetado, digamos, com outro conjunto que é este aqui. Por isso que eu vou fazer é, em primeiro lugar, vou colocar aqui os pontos, aqui estará menos 5 meios, aqui estará depois 0, depois estará 2. Então, vamos preocupar-nos primeiro com este. X maior que 2, vou desenhá-lo a roxo.
x maior que 2, vem para aqui. Depois temos x menor que 0, vem para aqui. X menor que 0, vem para aqui. E depois, finalmente, vamos ter x maior que menos 5 meios. Ora, x maior que menos 5 meios, vem para aqui. Para aqui. Então, vou fazer assim tracejado ao alto, assim vertical, e vou ver onde é que se verifica a interseção, digamos, do roxo com o amarelo. É fácil de ver que a interseção é o conjunto, não é, definido pelo intervalo aberto em menos 5 meios, isto é tudo aberto, menos 5 meios, até 0, 5 meios a 0, reunido com o intervalo que vai de 2, aberto em 2, até mais infinito. 2 a mais infinito. É, digamos, isto que aqui está, é que é o domínio da nossa expressão. Agora, de posse de domínio, eu vou resolver, portanto, a equação dada, ou seja, logaritmo na base 2 de, tenho que ver, não é, x quadrado menos 2x, x quadrado menos 2x, x quadrado menos 2x, menos logaritmo na base 2, penso eu que era 5 meios mais x, igual a 1, igual a 1, exato. Ora bem, para resolver esta equação, portanto, o que eu vou fazer é passar este menos logaritmo de 5 meios mais x para este segundo membro. E vou fazer isso porque depois aqui vou ficar com 1 mais logaritmo na base 2, esqueci-me aqui da base, 1 mais logaritmo na base 2, 5 meios mais x. E quer dizer, só depois passar este número 1 a um logaritmo e depois aplicar as propriedades dos logaritmos, fico com um produto. E é mais fácil, quanto a mim, manejar produtos do que estar logo aqui a aplicar as propriedades, porque assim, se aplicasse aqui, ficava com um quociente. Quer dizer, é mais difícil depois, fazer quadros de sinal, etc, digamos, com equações de segundo grau, etc, e quadros de sinal. Portanto, o que eu vou fazer é simplificar ao máximo isto. Portanto, passo este logaritmo para o segundo membro e vou obter logaritmo na base 2 de x quadrado menos 2x, que há de ser igual ao logaritmo na base 2 de 5 meios mais x, igual a 1, mais 1, quero dizer. Mas este mais 1 já o posso transformar, digamos, num logaritmo, que é o logaritmo de 2 na base 2. Ou seja, isto seria o mesmo que ter logaritmo na base 2 de x quadrado menos 2x igual ao logaritmo na base 2. E agora aqui posso aplicar as propriedades dos logaritmos, porque sempre que eu tenho logaritmo na base a de u mais logaritmo na base a de v, sendo este u e este v pertencentes a r+, então isto é o mesmo que ter logaritmo na base a de u vezes v. Ou seja, eu aqui ficaria, portanto, com 2 que multiplica por 5 meios mais x. Mais x. Ou seja, isto seria o mesmo que ter logaritmo na base 2 de x quadrado menos 2x igual ao logaritmo na base 2. 2 vezes 5 meios, o 2 cancela com este 2, fico apenas com 5, mais 2x. Dado que o logaritmo é uma função injetiva, então o que é que eu faço? Se é uma função injetiva, eu vou obter precisamente x quadrado menos 2x igual a 5 mais 2x. Colocando tudo para o primeiro membro, vou obter x quadrado. Este menos 2x vai saltar para o primeiro membro e vou obter menos 4x. E este 5 para o primeiro membro, vou obter menos 5, igual a 0. Aplico agora, portanto, a fórmula resolvente e vou obter 4, mais ou menos, b quadrado, que é 16, menos 4ac. É fácil de ver que dá mais 20 sobre 2a. Ou seja, vou obter 4 mais, aqui ficaria com a raiz de 36, que é 6 sobre 2, 4 menos 6 sobre 2. 6 mais 4 dá 10, 10 sobre 2 dá 5.
4 menos 6 dá menos 2 sobre 2 dá menos 1. Quer dizer, as soluções são 5 e menos 1. Vejamos se as duas estão dentro do domínio. Qual era o domínio? O domínio era precisamente 5, essa está, e a outra seria menos 1. Ora, estão as duas, porque menos 5 meios é mais ou menos menos 2,5. Portanto, tanto uma como a outra estão dentro do domínio. Estão dentro do domínio. Logo, as soluções para este caso seriam x igual a menos 1 ou x igual a 5. E pronto, seria assim desta maneira que eu resolveria, digamos, esta equação com logaritmos. Então agora, na continuação, portanto a minha intenção é mesmo resolver este teste. Para cada valor de k, considera a função f do domínio R definida por f de x, é uma função por ramos, e é definida da seguinte maneira: se x menor que 1, traço fração x menos raiz de 2 menos x sobre 1 menos x. X igual a 1 é igual a k. X maior que 1 é 1 menos x ao cubo sobre x quadrado menos 1. Mostra que há um valor de k para o qual a função é contínua em x igual a 1. Ora bem, a função para ser contínua em x igual a 1 terá que acontecer o seguinte: o limite de f de x quando x tende para 1 terá que ser igual ao f de 1, à imagem de 1. Isto é o que tem de acontecer, mas a nossa função está definida por ramos. Repare-se que eu tenho aqui, digamos, o ponto 1, à direita de 1, a função, digamos, que manda é 1 menos x ao cubo sobre x quadrado menos 1, à esquerda do 1, a função que manda, digamos que é x menos raiz de 2 menos x sobre 1 menos x. Então, eu para avaliar se existe limite de f de x quando x tende para 1, eu terei que fazer, digamos, o x a tender para 1 por valores superiores a 1, e isto significa x a tender para 1 mais, e terei que fazer também o x a tender para 1 por valores inferiores a 1, isto significa x a tender para 1 menos. Agora há uma coisa: o limite para existir terá que acontecer que o limite quando x tende para 1 menos terá que ser igual ao limite quando x tende para 1 mais. Então vejamos, o limite quando x tende para 1 menos, tenho que escolher a função e ver-se facilmente 1 menos, que é esta função que aqui está, é o mesmo que ter x menos raiz de 2 menos x sobre 1 menos x. Quando x tende para 1 menos, eu aqui vou obter 1 menos raiz de 2 menos 1, que dá 1, o menos 1 dá 0, e aqui também obtenho 0. Quer dizer, eu tenho aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E terei que levantar esta indeterminação. Quer dizer, para levantar esta indeterminação, terei que arranjar alguma maneira de obter algum fator comum, quer dizer, no numerador e no denominador, para poder cancelar. Devido ao facto de ter aqui uma raiz, o melhor é optar aqui pelo conjugado. Quer dizer, conjugado de quê? O conjugado, digamos, de x menos raiz de 2 menos x. Porque o conjugado disto é precisamente x mais raiz de 2 menos x. E isto aqui, ao mesmo ter um a menos b, digamos assim, que multiplica por um a mais b, que dá igual a um a quadrado menos b quadrado. Isto então seria x ao quadrado menos, ficaria depois, menos, a raiz cancela quadrado, menos, cuidado com os sinais também, 2 menos x. 2 menos x. Então, vamos fazer isso. Isto está a ser o mesmo que ter limite, então, quando x tende para 1 menos, de x menos raiz de 2 menos x, que multiplica por x mais raiz de 2 menos x sobre 1 menos x, que multiplica por
x mais, porque estou a multiplicar por x mais raiz de 2 menos x. Então, fazendo estas contas, isto é o mesmo que ter limite, quando x tende para 1 menos de, isto aqui já vimos que é uma diferença de quadrados, portanto vamos obter x², aliás até está aqui, x² menos 2 mais x, sobre 1 menos x, que multiplica por x mais a raiz de 2 menos x. Agora é o seguinte, eu se fizer x a tender para 1 menos, eu continuo aqui com o numerador, quer dizer que com 0, porque anula 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2, menos 2 dá 0. E no denominador, como está aqui o menos x, também dá 0. Isto dá 0 também. Então, como é que eu vou fazer isto? Vou fatorizar aqui, digamos, x² mais x menos 2. Vou extrair os zeros, ou seja, x² mais x menos 2 é igual a 0 quando? Vou fazer x igual a menos b, que neste caso é menos 1, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4ac, ou seja, 1 mais 8 sobre 2a, que é 2. Isto é o mesmo ter, menos 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3 sobre 2, o que dá à direita duas raízes. Menos 1 mais 3, que é 2 sobre 2 dá 1, menos 1 menos 3 dá menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então é o seguinte, sempre que temos uma função quadrática, digamos, ax² mais bx mais c, e sabemos que esta função quadrática tem dois zeros, por exemplo, um que seja x1 e outro que seja x2, é possível sempre de decompor da seguinte forma: a, que nunca esqueça o a, x menos x1, x menos x2. E eu estou a dizer isto porque normalmente este a é 1, como está aqui, e as pessoas habituam-se sempre a que o a seja 1 e depois aparece, sei lá, aqui um a que seja 3 ou 4 e esquecem-se. Pronto, é só para avisar. Então isto é o mesmo que ter limite quando x tende para um menos de neste caso, isto fatorizo e ficaria com x menos 1 que multiplica por x menos 2, que dá x mais 2. Simplesmente aqui no denominador vou obter 1 menos x que multiplica por x mais raiz de 2 menos x. Ora bem, então sendo assim, quer dizer, eu ainda não consigo cancelar este com este, porque aqui está x menos 1 e aqui está 1 menos x. Simplesmente eu posso colocar aqui o menos em evidência, aqui neste, para obter menos x menos 1. Eu vou fazer isso, portanto vou cortar daqui. Repara, este menos ali é do menos 1. Então, do 1 aliás, isto ficaria aqui um menos, coloco aqui x menos 1, que era a minha intenção, mas terei que colocar um menos atrás do limite. Menos. E vou cancelar este com este. Então isto vai ser menos, agora o limite é fácil, não é? Quando x tende para 1 aqui dá 2 mais 1 dá 3, aqui dá 1 mais, aqui era a raiz de 2 menos x, como x é 1, 2 menos 1 dá 1, raiz de 1 é 1, e dá precisamente igual a menos 3 meios. Então já sei, quer dizer, o limite se existir terá que ser menos 3 meios, não pode ser outro. Então neste caso o k só poderia ser igual a menos 3 meios. Só poderia ser, não há hipótese. O limite se existir tem que ser menos 3 meios. E então, para a função ser contínua, a imagem tem que ser igual ao limite que neste caso só pode ser menos 3 meios. Então, só para confirmar, vou calcular aqui o limite à direita, que tem de ser menos 3 meios, senão estamos mal, não é? Vou confirmar. Vou calcular o limite de 1 menos x ao cubo sobre
x ao quadrado menos 1, aqui é quando x tende para 1 mais, e então temos novamente um caso de 0 sobre 0. Ora bem, eu neste caso vou fazê-lo. Limite quando x tende para 1 mais, de x ao cubo menos 1, estou a trocar, mas calma lá que eu já componho, eu vou colocar aqui um sinal menos, portanto não estou a alterar nada. O que eu sei é uma coisa, vou avançar o máximo que posso, menos limite, quando x tende para 1 mais, aqui vou ficar, porque isto é o mesmo que ter x quadrado menos 1 ao quadrado, ou seja, é x menos 1 que multiplica por x mais 1. Aqui isto será, portanto, x menos 1 que multiplica por x mais 1. Aqui, como 1 é uma raiz deste polinómio x ao cubo menos 1, isto vai dar x menos 1 que multiplica por x quadrado mais x mais 1, mas eu vou confirmar. Como é que eu confirmo? Através da regra de Ruffini, porque eu sei que quando substituo aqui o x por 1, isto dá-me um 0. E a regra do Ruffini é preciso ter cuidado. Primeiro, o termo de x ao cubo, que é 1. Depois de x quadrado, como está lá, é 0. Depois de x, que não está lá, é 0. Depois de ter no independente, que é menos 1. A raiz é 1. Este baixa, dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Somou, dá 1. Multiplicou, dá 1. Somou, dá 1. Multiplicou, dá 1. Então aqui, como estão a ver, este que era ao cubo passa aqui a ser ao quadrado e seria x ao quadrado mais x mais 1, que está aqui. Ora bem, eu acertei isto porque já fiz muitos, não é? Só única e simplesmente por causa disto. Disso, aliás. E portanto, neste momento isto pode cancelar aqui com este. Aqui é fácil de ver que dá 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1, 2, mais 1, 3. Cuidado com este sinal menos. Menos 3 sobre 2. Lá está. Existe limite. O limite à direita é igual ao limite à esquerda. Portanto, o limite existe. E para que a função seja contínua tem que ser igual à imagem. E agora estão-me a lembrar que este limite que aqui está poderia, por exemplo, estão-me a lembrar o limite, já agora, quando x tende para um menos, traço fração de x menos raiz de 2 menos x sobre, penso eu que era x menos 1, acho eu, x menos 1, era isso mesmo. Ora bem, era 1 menos x, aliás, 1 menos x, 1 menos x, 1 menos x. Quando x tende para um menos, o que é que acontece aqui ao 2 menos x? O 2 menos x tende, quando x tende para um menos, isto significa que o 2 menos x tende para 1. O 2 menos x tende para 1. Porque ficaria com 2 menos 1. Eu vou aqui fazer uma mudança de variável que é esta. Eu vou fazer 2 menos x, vai-me dar um bocadinho mais de trabalho, mas 2 menos x igual a um t ao quadrado. Então, quando x tende, neste caso, para um menos, o t ao quadrado vai tender, de certeza absoluta, para 1. Isto aqui tende para 1, quer dizer, 1 menos, aqui era a mesma coisa que tender para 1, t ao quadrado tende para 1, ou seja, o t vai tender para 1, porque o t aqui seria raiz de 1. Ora bem, ao fazer esta mudança de variável, isto é o mesmo que ter, eu daqui iria extrair menos x, eu estou só, portanto, a fazer de outra maneira, talvez para abrir um bocado os horizontes, não sei se isto vai complicar, mas logo veremos. Menos x igual a t quadrado menos 2, ou seja, x há de ser igual a 2 menos t quadrado. Isto só para dizer que isto é a mesma coisa que ter o limite de t a tender para 1 deste meu x, que é 2 menos t quadrado, menos
2 menos x, que eu fiz igual a t quadrado, fico aqui com menos t. Porque a raiz vai cortar com o t quadrado. Vai cortar com o t quadrado. Dado que, repare-se que o x está a tender, portanto, para 1 e quer dizer isto que o que está dentro, que é t quadrado, que é igual, que tende para 1, se tende para 1, isto significa, portanto, que o t, se t quadrado tende para 1, se t quadrado tende para 1, eu só me vou interessar, portanto, por sinal positivo. E aqui, ter 1 menos x, isto é a mesma coisa que ter, deixa cá ver, eu ter 1 menos x, isto é a mesma coisa que ter, eu poderia pôr 2 menos x menos 1, porque este 2 com este menos 1 dá 1. E porquê é que eu fiz isto? Porque 2 menos x é precisamente igual a t ao quadrado. Ficaria aqui com t quadrado menos 1. Agora, quando t tende para 1, o que é que me acontece? Acontece o seguinte, aqui fico com 0 e aqui no numerador vou ficar com 2 menos 1, que é 1, menos 1 que dá 0. Então agora, isto é o mesmo que ter, vou colocar aqui este menos em evidência, menos, limite, quando t tende para 1, de t quadrado mais t menos 2. Aqui já sabemos que dá t menos 1 e aqui dá t mais 1. Eu agora aqui neste até vou aplicar a regra do Ruffini, na vez de aplicar a fórmula resolvente, porque eu aqui vou obter 1 do t quadrado, 1 do t e aqui menos 2. E aqui a raiz é 1, ou seja, vou obter aqui baixa 1, 1 vezes 1 é 1, aqui está um erro. Aqui está um erro, quando t tende para 1, aqui é 1, aqui é 2, 1 mais 1 dá nada, 1 mais 1 dá 2. E 2 vezes 1 dá 2 e aqui realmente dá 0. Isto só para dizer que isto é a mesma coisa então que ter limite, quando t tende para 1, de t menos 1 que multiplica por t mais 2. Este aqui corresponde, portanto, é a raiz do polinómio de primeiro grau t menos 1. E aqui, em denominadores, ficaria com t menos 1 que multiplica por t mais 1. T mais 1. Estes cancelam e quando t tende para 1, lá está, 2 mais 1 dá 3 sobre 2. 3 meios na mesma. Só me falta realmente aqui, por lapso, este sinal menos 3 meios. Isto seria, portanto, uma outra maneira de fazer aqui este vídeo, não é? Este vídeo não, este limite. Como estava a dizer, pronto, seria uma outra maneira de fazer o vídeo. Talvez aqui uma ligeira confusão, não sei, porque aqui quando o x tende para 1, acontece que o t quadrado tende para 1. Não tenho dúvida nenhuma. Depois, isto pode ter gerado talvez alguma confusão, porque as pessoas pensam, não é, que a raiz de t quadrado é igual ao módulo de t. Eu devia saltar talvez com o t quadrado para fora da raiz com o módulo de t, mas repare-se aqui não é necessário. Não é necessário pelo seguinte, se t quadrado tende para 1, o t há de tender para a raiz de 1, não é? Que é tomada com sinal positivo. Tomada com sinal positivo, não quer dizer como função, a raiz como função tem que ser tomada com sinal positivo, quer dizer o t tende para 1. O t tender para 1, está aqui o 0 e está aqui o 1. Quer dizer, se o t está muito próximo de 1, o que está aqui dentro quando faço a mudança de variável é um número positivo, pronto. E portanto já não tem problema nenhum, este t quadrado realmente pode saltar para trás não como módulo de t, neste caso, mas sim mesmo como sendo t. Pronto, eu só vim aqui atrás porque, sei lá, só para tirar certas confusões que porventura possam ter surgido. E pronto, vou dar por terminado este vídeo, que já vai longo, e muito obrigado. E uma boa noite, portanto, para todos.